O Brasil sangra em silêncio. Suas ruas ecoam um lamento que poucos conseguem ouvir. O silêncio não é ausência de dor, mas o reflexo de um povo cansado, que já gritou demais e agora observa, com olhos atentos, o desenrolar de uma crise que parece não ter fim. O país é corroído por uma crise interna que poucos ousam nomear. Uma ferida aberta que se alastra por todos os cantos, atingindo lares, escolas e hospitais. O abandono é visível, mas a esperança resiste, mesmo que enfraquecida. A liberdade, conquistada com sacrifício, está sendo sufocada diante de uma população paralisada entre medo e incredulidade. Muitos se perguntam se ainda há espaço para sonhar, enquanto outros se calam diante da repressão e da incerteza. O governo celebra vitórias burocráticas enquanto a economia afunda e a verdade é calada. As decisões tomadas nos corredores do poder parecem distantes da realidade das ruas, onde o povo sente o peso do desemprego e da desigualdade. A narrativa oficial tenta pintar normalidade, mas a realidade se impõe. Inflação, insegurança, censura. O preço dos alimentos sobe, a violência cresce e a liberdade de expressão é ameaçada por leis e decisões arbitrárias. Ignorar o perigo é o maior erro. Fechar os olhos para os sinais é permitir que o abismo se aproxime ainda mais. O medo paralisa, mas a indiferença destrói. A apatia alimenta a tirania. Quando o povo se cala, os poderosos avançam e a democracia se fragiliza diante da omissão coletiva. Estamos vendo a demolição das instituições, o enfraquecimento das leis e a perda da confiança no futuro. Cada pilar que cai representa uma ameaça à nossa liberdade. E a infiltração ideológica em todos os setores, da educação à justiça, molda uma nova realidade, onde o pensamento crítico é desencorajado e a pluralidade é vista como ameaça. O silêncio de hoje será o grito de culpa de amanhã. Se não agirmos agora, restará apenas o arrependimento pelo que deixamos de fazer. O Brasil grita, mesmo que em silêncio, e cada gesto de resistência, por menor que seja, é um sopro de esperança em meio à tempestade. É nosso dever ouvir esse chamado antes que seja tarde, pois o futuro do país depende da coragem de cada cidadão em não se calar diante da injustiça. Lula, cercado por burocratas, liderou uma caminhada para celebrar o MEC, um evento vazio, sem povo, sem espontaneidade. O teatro encenado para as câmeras expôs a fraude da popularidade presidencial. Onde antes havia multidões, agora só restam servidores e sindicalistas cumprindo tabela. A caminhada do MEC foi um atestado de fraqueza, não de força. Lula zombou das motociatas, mas revelou seu desprezo pela manifestação popular genuína. Seu governo caminha isolado, cercado por uma bolha distante da realidade. O evento não celebrou educação, mas a distância entre a elite governante e o Brasil real. Onde está o povo? Não está nas ruas, não legitima o poder. O apoio popular vendido pela propaganda não existe fora das pesquisas e redes sociais manipuladas. O governo, sustentado por alianças espúrias, não inspira nem mobiliza. Eventos oficiais são fabricados, com público importado e entusiasmo artificial. O poder real emana do povo, e o povo rejeita silenciosamente este governo. A ausência nas ruas é sintoma grave da ilegitimidade do projeto de poder. Um governo sem as ruas é um governo sem alma e sem futuro. A celebração do MEC é uma ironia cruel diante do desmonte intelectual e da doutrinação ideológica. O foco não é melhorar o ensino, mas transformar escolas em centros de militância. O Brasil amarga péssimos resultados educacionais enquanto debates ideológicos dividem a sociedade. O MEC tornou-se agente do atraso, capturado por interesses partidários. A revogação do novo ensino médio mostra a preferência por um currículo engessado, fácil de doutrinar. Homeschooling,
É combatido porque ameaça o monopólio estatal sobre a formação das crianças. A celebração do MEC foi, na verdade, o velório da esperança de uma educação livre e de qualidade. Muitos riem da ameaça comunista, achando que é coisa do passado ou exagero de quem teme mudanças. Mas os sinais de alerta estão por toda parte, visíveis para quem se dispõe a enxergar além das aparências. O que parece distante pode estar mais próximo do que imaginamos, e a história recente de nossos vizinhos serve de aviso. A estratégia de ocupação cultural, o ataque sistemático à família, à religião e à liberdade de expressão, além da censura disfarçada de proteção, não é paranoia, é o roteiro que levou Venezuela, Argentina e Cuba ao desastre social e econômico. Esses países seguiram um caminho semelhante, ignorando os alertas e pagando um preço alto. O Brasil, infelizmente, flerta com o mesmo abismo. Repetimos promessas vazias, vemos o aparelhamento das instituições e a manipulação do discurso público. O debate é sufocado e a polarização serve para dividir ainda mais a sociedade, enquanto decisões importantes são tomadas sem transparência. Programas sociais, que deveriam ser instrumentos de inclusão, acabam sendo usados para comprar votos e garantir apoio político. A liberdade de expressão é atacada, a oposição é perseguida e silenciada, e a população, muitas vezes, se vê sem alternativas reais de escolha. Quando o povo finalmente percebe o que está acontecendo, muitas vezes já é tarde demais. O Estado controla tudo: a economia, a informação, a educação, a fuga, seja para outros países ou para a clandestinidade, se torna a única saída para quem não aceita viver sob opressão. O Brasil está apenas na fase inicial desse processo, mas os sinais são claros. A censura avança, a doutrinação nas escolas se intensifica e o controle sobre a sociedade cresce a cada dia. Ainda há tempo de reagir, mas é preciso reconhecer o perigo. A caminhada solitária de Lula simboliza um projeto de poder cada vez mais desconectado do povo, onde as decisões são tomadas por poucos e a participação popular é apenas uma formalidade. O fantasma do comunismo já está à mesa dos brasileiros. Não é alarmismo, é realismo. Ignorar os sinais é repetir os erros do passado. A lição internacional está diante de nós. Cabe ao Brasil decidir qual caminho seguir. Nenhuma tirania se sustenta sem propaganda, e a velha imprensa cumpre esse papel no Brasil. Jornalistas viraram assessores do governo, celebrando eventos vazios e silenciando escândalos. A cobertura da caminhada do MEC foi manipulação pura. Ângulos fechados, entrevistas seletivas, slogans repetidos. Bilhões em verbas publicitárias compram a lealdade da mídia, que vende a verdade em troca de sobrevivência. A imprensa doutrina, não informa. Cria uma realidade paralela onde o governo é popular e a oposição golpista. O silêncio dos bons é tudo que os maus precisam para avançar. O silêncio, neste momento, é cumplicidade. O contraste é claro. As motociatas eram manifestações espontâneas, verdadeiras festas da liberdade, com o povo ocupando as ruas por convicção e entusiasmo. Não havia roteiro nem controle rígido. Era o Brasil pulsando, com famílias, jovens e idosos juntos, todos movidos por um sentimento coletivo de pertencimento e esperança. O barulho dos motores misturava-se aos gritos de alegria, criando uma atmosfera de união e celebração nacional. O presidente estava no meio do povo, quebrando protocolos, caminhando lado a lado com cidadãos comuns, ouvindo suas vozes e aproximando-se da nação de forma autêntica. Era uma presença que transmitia proximidade e confiança, sem barreiras ou distanciamento. Do outro lado, a caminhada de Lula parecia um evento anêmico, burocrático, cuidadosamente planejado, com público selecionado e sem energia popular. Tudo era controlado, desde quem podia participar até o que seria mostrado. Faltava o calor humano,
a espontaneidade e a vibração das ruas. Não havia celebração, só formalidade e distanciamento. O evento transmitia uma sensação de obrigação, como se fosse apenas mais um compromisso oficial, sem conexão real com o povo brasileiro. As motociatas vinham do povo para o líder, nasciam do desejo popular de participar e apoiar. Já a caminhada era uma iniciativa do governo para uma claque restrita, mais preocupada com a imagem do que com a participação genuína. Uma era a paixão genuína, espontânea e vibrante. A outra, encenação do poder, marcada por discursos ensaiados e plateia contida. Uma representava o Brasil real, diverso e cheio de vida. A outra, a Brasília isolada, distante da realidade da maioria. A comparação revela, de forma clara, quem realmente tem o apoio do povo e quem precisa fabricá-lo artificialmente. No fim, é nas ruas que se sente o verdadeiro pulso da nação. Chegou a hora de agir. A observação passiva acabou. O Brasil chama por seus verdadeiros filhos, dispostos a defender a pátria todos os dias. Fé, pátria, família e liberdade estão sob ataque direto. Não podemos assistir calados. O momento exige coragem, não covardia. O herói é você, é o povo unido em um só propósito. Cada ato de resistência é um tijolo na reconstrução do país. Levante-se, faça sua parte, fale a verdade, defenda seus princípios. A luz de milhões de patriotas pode dissipar a escuridão que paira sobre o Brasil. Indignação sem ação é só frustração. É hora de transformar sentimento em luta. Precisamos nos unir sob os pilares: Deus, pátria, família e liberdade. Eles tentam nos dividir, mas nossa resposta deve ser união. O amor pelo Brasil e o desejo de liberdade nos unem acima das diferenças. Não desanime. A vitória pertence aos que perseveram. A força do passado está adormecida, pronta para despertar. A caminhada vazia do governo é convite para mostrarmos nossa plenitude. Avante, patriotas! A reconstrução do Brasil começa agora com cada um de nós.